com a aula de hoje? Pode falar. Pessoal de casa, conseguem visualizar a tela? Consigo, professora. Sim. Então, ótimo, gente. Vamos iniciar. A nossa aula de hoje é uma aula de biomecânica da prótese parcial removível. Então, na segunda-feira, a gente conversou um pouquinho sobre os componentes dessa prótese, que seriam um grampo, que seria um retentor direto, indireto, conector maior, conector menor, o apoio, né, e a função de cada um deles. Quando a gente junta todos esses componentes, todos esses elementos constituintes da nossa prótese, que vão compor essa prótese juntamente com a cela e com a porção acrílica, essa prótese ela vai ter uma biomecânica. Bio, né, porque a gente está falando de algo que vai reabilitar um paciente, e mecânica, porque essa prótese ela vai exercer uma mecânica, ela tem movimentos durante o processo de mastigação. Então, para que a gente entenda melhor esses conectores, para que a gente saiba direitinho a função de cada um deles dentro desse processo biomecânico, é importante que a gente entenda as forças da nossa PPR, que ela vai estar recebendo esforços durante a mastigação, né? E esses esforços, como a gente conversou também, ele vai ser transmitido tanto para a região de dente, pelos grampos, quanto para a região de mucosa, através da cela. Então, é importante que a gente entenda a biomecânica dessa prótese parcial removível para que a gente consiga planejar ela da melhor forma possível. Tá? Então, aqui nessa imagem, por exemplo, a gente vê que a gente vai ter uma força, né, vertical sendo exercida aqui, quando a gente faz a mastigação, e essa força ela vai transmitir esforço para essas duas regiões. Então, eu tenho aqui uma setinha na área da cela, que vai transmitir esforços para a área da mucosa, e o grampo, ele vai... deixa eu colocar o laser. E o grampo, ele vai jogar os esforços, ele vai transmitir os esforços da carga mastigatória para o elemento dental. Então, o elemento dental vai transferir essa carga para onde? Para o ligamento periodontal. Então, biomecanicamente, a gente vai ter esforços nessas duas regiões. E a minha prótese, ela não é estática, afinal de contas, ela é uma prótese de encaixe, ela é uma prótese removível. E assim como os nossos próprios dentes, ele tem uma certa mobilidade quando a gente faz a mastigação, essa prótese ela também vai acompanhar isso. Então, a gente precisa saber sobre os nossos retentores diretos, nossos retentores indiretos, a calcular a posição deles, como a gente viu na aula anterior, para que essa prótese biomecanicamente ela tenha estabilidade. Então, se eu não planejo a minha prótese biomecanicamente, ela pode tender tanto a querer sair, né, quanto a movimentar no sentido horizontal. Então, eu preciso conhecer aqui os meus conectores, os meus retentores diretos, os meus retentores diretos, onde eu preciso ter apoios, onde eu preciso ter grampos. E o estudo, né, quem estuda esse processo é a biomecânica. Então, a biomecânica da prótese parcial removível nada mais é do que o estudo da dissipação das forças da PPR. E essas forças vão ser dissipadas para onde? Para o tecido de suporte, na área da cela, e para os dentes, na área dos apoios e dos grampos. Então, o estudo, né, a ciência que estuda essa transmissão de esforço, essa transmissão de cargas, é a biomecânica da PPR. E a gente vai estudar de que forma essas forças elas são transmitidas, de que forma elas são melhores distribuídas para que a gente faça um planejamento adequado e para que a nossa prótese ela tenha retenção e estabilidade. Para que durante a mastigação essa prótese ela não tenha báscula, para que ela não tente sair da boca do paciente. Tá? Então, essas cargas elas vão ser distribuídas entre dente e fibromucosa e a gente precisa planejar para que essa transmissão ela ocorra de forma adequada. Isso está diretamente ligado ao sucesso da nossa prótese. Então, não adianta eu ter uma estética excelente, né, dentes
com anatomia perfeita, com a cor adequada, se o meu paciente não tem conforto, se o meu paciente ele não tem segurança para sorrir com aquela prótese, segurança para mastigar com aquela prótese, se aquela prótese não dá para o meu paciente eficiência mastigatória. Então, é um conjunto para que a gente tenha sucesso na nossa prótese. E para isso, a gente precisa desse tripé, dessas três coisas. O planejamento, a partir do modelinho que a gente vai obter. Então, na primeira consulta que a gente faz o adequamento, nosso paciente já está pronto para receber a nossa prótese, a gente vai fazer uma moldagem. E nessa moldagem, a gente vai primeiro, antes de iniciar de fato a prótese do nosso paciente, planejar. Então, a gente vai levar esse modelinho de gesso, esse modelo de estudo para o delineador, que é esse equipamento que a gente está vendo aqui. E aí eu posiciono o meu modelo no delineador e vou fazer todo o planejamento. Verificar quais são meus retentores diretos, indiretos, classificar, ver qual grampo eu vou utilizar, qual o desenho desse grampo. Esse grampo ele tem o braço de ação de retenção dele, o braço que vai ter a minha ponta retentiva nessa região. A ponta retentiva, então, de acordo com esse desenho, vai ficar na vestibular, na mesial ou na distal, e aí eu vou ver onde eu preciso ter retenção. Vou com o meu delineador, essas pontinhas, a gente vai ter uma aula só de como usar o delineador, para saber para que serve cada uma daqueles joguinhos de ponta que a gente comprou. Então, eu vou, por meio do delineador, planejar onde eu preciso procurar retenção, o meu equador protético, onde vão ficar os apoios, fazer todo esse planejamento. Então, o sucesso da minha prótese ele depende desse planejamento, porque é esse planejamento que vai ditar a biomecânica da minha prótese. Tá? E esse planejamento, depois de ser feito, eu preciso transmitir esse planejamento para o meu laboratório. Eu preciso ter um contato, uma conversa direta com o meu laboratório, porque quem fez o planejamento fomos nós, cirurgião dentista. Mas quem vai executar a prótese do paciente, quem vai confeccionar essa armação metálica, é o laboratório de prótese. Tá? Então, a gente precisa manter esse contato direto com o nosso protético para que ele respeite o nosso planejamento, para que ele siga todo esse planejamento que foi executado. E na finalização da nossa prótese, na última consulta, na consulta de entrega, nós precisamos passar as orientações para o nosso paciente. Então, o nosso paciente ele precisa ser instruído em relação ao uso e aos cuidados e higiene dessa prótese. A gente tem uma prótese de grampo, então eu preciso ensinar o meu paciente certinho onde cada grampo vai encaixar, como ele deve inserir essa prótese, remover essa prótese, sempre segurando pela área dos grampos, que é a área de retenção da nossa prótese. Pressionar bem para ter certeza que essa prótese assentou até o final. Ensinar o nosso paciente a higienizar, a remover a prótese. A gente tem um paciente desdentado parcial, então o paciente precisa higienizar tanto a área dos dentes, quanto fazer a higienização da prótese. Então, eu preciso relembrar com o meu paciente que é a importância do uso do fio dental, da escovação, para que essa prótese tenha longevidade. Por quê? Se o meu paciente perder um elemento, principalmente se for um elemento onde o grampo fica localizado, aquele elemento que é a sustentação, que é o pilar dessa prótese, ele vai perder a prótese junto. Então, eu preciso conscientizar o meu paciente, ensinar ele quais produtos ele pode usar para fazer a higienização da prótese. Então, o sucesso da nossa prótese ela vai depender desses três itens: do planejamento, do contato e da execução do meu laboratório e das orientações de uso para o meu paciente. Tá? Então, a gente vai, além de planejar, fazer esse contato com o nosso laboratório para que a gente consiga seguir o nosso planejamento de forma correta. E como a gente viu na aula anterior também, a nossa prótese ela pode sofrer algumas movimentações. Então, ela pode sofrer um movimento de rotação, que é um movimento ao redor de um dos seus eixos, e ela pode sofrer também um movimento de translação, que é um movimento de todos os pontos em relação a um eixo distante. E é por isso que a gente precisa planejar o que a gente chama de retentor, o quê? Indireto. Então, a gente viu que a nossa prótese, ela tem a tendência, principalmente quando a gente fala de uma prótese com extremo livre,
a tendência de rotacionar. Por quê? Se eu não tenho um extremo livre, se eu tenho um espaço intercalar, eu tenho dente dos dois lados do meu espaço protético, eu vou ter grampo nesses dois dentes. Então, será que esses dois grampos não vão conseguir dar uma retenção adequada para a minha prótese? Vão. Diferente de uma prótese quando eu tenho um extremo livre. Por quê? Quando eu tenho um extremo livre, eu também tenho dois retentores diretos. Ó. Aqui nesse caso, por exemplo, eu tenho um extremo livre unilateral. Se eu tenho um extremo livre unilateral, meu paciente é um paciente do tipo classe 2 de Kennedy. E aí eu vou ver quem são meus retentores diretos, os dentes que estão ao lado do espaço protético. Então, aqui o pré-molar é o meu retentor direto. E como eu tenho um extremo livre, eu não tenho dente aqui, eu não tenho molar aqui na região posterior. Então, o meu outro retentor direto vai ser o molar do outro lado. Como esse molar está do outro lado, será que a minha prótese vai ter a mesma estabilidade de uma prótese que tem um espaço intercalar, que tem dente nas duas extremidades? Não. Então, essa minha prótese ela vai tender a rotacionar. E é por isso que eu preciso de um retentor indireto. Então, gente, isso aqui é biomecânica pura. Eu preciso ter como se fosse uma mesa. Se eu tenho todos os pés da minha mesa, essa mesa ela vai ficar de pé. Se falta um pé na minha mesa, essa mesa ela vai cair para o lado onde está faltando o tripé dela. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, olha, formando um polígonozinho, um triângulo aqui, retentor direto, e aqui um retentor indireto. Eu tenho agora um triângulo que vai dar os 3 pés da minha mesa. E agora, quando essa mesa tentar girar para o lado onde o meu fulcro mostrou que ela vai tender a girar, né? Quando ela tentar rotacionar, ela vai ter um stop aqui na minha retenção indireta. Então, agora, eu tenho biomecanicamente estabilidade. Por quê? Os meus dois grampos que estão ao lado do espaço protético, que são meus retentores diretos, vão dar retenção para a minha prótese não sair, né, no sentido vertical, e o meu retentor indireto, biomecanicamente, ele vai dar estabilidade para a minha prótese não rotacionar. Então, toda vez que ela tentar girar, vai bater ali naquele retentor indireto e não vai deixar essa prótese rotacionar. Então, a prótese ela pode sofrer esses dois tipos de movimento. E a gente precisa calcular esses retentores para que biomecanicamente ela tenha estabilidade. Esse eixo de rotação, essa tendência da prótese a girar, pode ser um eixo que a gente classifica em real ou virtual. Quando o eixo ele é virtual, quando a minha prótese ela não tende a girar. Se eu tenho uma prótese dentro suportada, uma prótese tipo classe 3 ou classe 4. Classe 3 ou classe 4 são espaços intercalares, não são extremos livres, tá? Então, eu tenho uma prótese que tem um eixo de rotação virtual, ela não tende a rotacionar. Então, devido à posição dos retentores diretos, ou seja, eu tenho retentor direto dos dois lados do meu espaço protético, e esse número de 3 ou mais pontos de apoio, não existe rotação real. Por quê? É como se eu tivesse 3 pontos equidistantes entre si, que vão formar um polígono, vão formar os pés da minha mesa e vão promover a estabilidade dessa prótese. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho uma classe 3, modificação 1. O eixo da minha prótese de rotação é real ou é virtual? É virtual. Eu só tenho espaços intercalares, tá? E aí, se eu for calcular o meu retentor direto e o meu retentor indireto, vamos ver. O meu retentor direto aqui desse primeiro espaço protético é o pré-molar e o molar. Quando eu traço a linha de fulcro em cima dos dois e uma linha perpendicular a ela, vai cair aqui no outro lado do meu espaço protético. Então, o que eu faço? Jogo para o lado. Então, aqui o meu lateral e o meu molar, do outro lado, vão ser retentores indiretos do primeiro espaço protético. E o meu segundo espaço protético? Ele vai ter dois retentores diretos também, os dois dentes que estão ao lado dele. O meu lateral e o molar. Então, esses dois aqui são os retentores diretos desse espaço. E os retentores indiretos? Vou traçar a linha de fulcro e vou traçar uma linha perpendicular a ela. Essa linha vai direcionar para onde? Para o espaço protético que está do outro lado.
Como eu não tenho dente nesse espaço protético, eu vou direcionar a minha retenção indireta para os dois dentes mais próximos. Então, o canino e o molar. O que eu observo aqui? Eu tenho 4 pontos, como se fossem os 4 pés da minha mesa formando um polígono. Eu tenho estabilidade? Tenho. O meu eixo de rotação vai ser real ou virtual? Virtual, tá? Então, é como se um lado da prótese equilibrasse o outro lado da prótese. Um espaço protético funciona como retentor indireto do outro espaço protético. Então, se a minha prótese tender a girar para cá, eu tenho os grampos desse lado. Se ela tender a girar para o outro lado, ela tem os grampos do outro lado. Eu preciso de alguma retenção indireta aqui? Não. Um lado equilibra o outro e eu só tenho espaços intercalares. Nesse caso aqui, né, quando eu trabalho com uma classe 3, com uma classe 4, onde eu só tenho espaços intercalares, o meu eixo de rotação é virtual. Prótese mucodento suportada ou dento-muco suportada, em que eu tenho um extremo livre, ou seja, uma classe 1 ou uma classe 2. O meu eixo de rotação ele passa a ser o quê? Real. Então, agora eu tenho uma prótese que ela vai tender a rotacionar. Ela só tem dentes em um lado do meu espaço protético. O meu outro lado do espaço protético, ele é livre, é um extremo livre. Eu vou considerar o dente do outro lado, que é o mais próximo, como sendo o meu segundo retentor direto. Mas eu tenho que lembrar que eu tenho um extremo livre. E como ela não tem um grampo aqui atrás, essa área livre, ela vai tender a girar toda vez que o meu paciente comer algo que seja pegajoso. Então, eu preciso aqui de uma retenção indireta, porque o meu eixo de rotação é real. Então, segundo o eixo de rotação, a gente vai classificar nossas próteses como eixo de rotação real ou virtual. Nesse caso aqui, como eu tenho um eixo real, eu preciso calcular, então, um retentor indireto para essa prótese não rotacionar. E então, eu vou passar a linha de fluxo em cima dos meus 2 retentores diretos e uma linha perpendicular a ela. Então, essa linha aqui me indica que eu preciso de uma retenção direta aqui nessa região. Então, eu posso colocar, eu já vou ter um grampo e um apoio aqui nesse premolar onde eu estou tocando, porque ele está do lado desse outro espaço protético. Então, esse outro espaço protético aqui já vai pedir um grampo por ser retentor direto aqui no premolar. Eu posso colocar o grampo desse premolar como já sendo um dos meus retentores indiretos e acrescentar mais um apoio aqui no canino. Então, eu vou ter bem aqui nessa região uma retenção indireta. E o segundo espaço protético, aqui nessa região, ele vai ter os 2 retentores diretos, que são o molar e o premolar, com uma linha de fulcro em cima deles e uma retenção indireta para cair para cá. Vai estar em cima do outro espaço protético. Então, aqui eu não tenho como botar uma retenção direta, porque eu não tenho dente. Então, esse dentinho aqui, o canino, vai funcionar como um retentor indireto também. Tá? No último exemplo, classe 1, paciente com extremo livre bilateral. Esse aqui é o eixo mais real de rotação que a gente tem. Ele tem extremo livre dos 2 lados. Então, com toda certeza, essa prótese vai tender a rotacionar para frente. E eu preciso de retentores indiretos lá na frente que deem um stop para essa prótese não girar, para que ela tenha uma biomecânica estável. Tá? Então, aqui, quem são os retentores diretos dos meus 2 espaços protéticos? O premolar de cada lado. Passamos a linha de fulcro aqui, em cima dos 2 premolares, e quando eu traço uma linha perpendicular a ela, ela aponta aqui no meu incisivo central. E aí a gente já conversou isso também na aula passada. Será que não vai ficar desconfortável para a língua do meu paciente? Aqui é um modelinho inferior. Então, a língua do meu paciente é bem na área onde a língua repousa. Vai ficar desconfortável. Então, eu posso lateralizar esses dois retentores indiretos. Então, eu vou ter já um grampo aqui no premolar de um lado e no premolar de outro. Acrescento mais um apoio nos caninos de cada lado. Então, eu vou lateralizar para que quando ele tentar rotacionar, ele bate ali nessa região dos apoios e não deixe essa prótese rotacionar.
Então, a gente vai classificar o eixo de rotação na nossa prótese em real ou virtual e, de acordo com essa classificação, ver a necessidade ou não de um retentor indireto. Então, os tipos de movimento que a nossa prótese pode ter ao longo dessa biomecânica durante a mastigação. Ela pode ter uma rotação, esse fato da prótese girar, ela pode ser em dois sentidos. Ela pode ser distal, quando a gente vai intruir essa prótese, ou seja, meu paciente está mastigando, está fazendo esforço ali com alimentos duros. Essa prótese vai tender a entrar, vai tender a intruir. E quem é que vai impedir essa intrusão? Os apoios. O apoio que faz parte do grampo. Então, o apoio está aqui na oclusal. Ele bate aqui na oclusal e não deixa essa prótese na área da cela entrar, não deixa essa prótese intruir. Então, quem vai proteger da rotação distal, né, dessa intrusão, são os apoios. E da rotação mesial, para essa prótese não girar no sentido de sair com alimentos pegajosos. Vão ter dois componentes que vão ajudar a gente a não deixar essa prótese sair. O grampo, né, o grampo de retenção, e o meu apoio da retenção indireta. Então, são os dois retentores. O retentor direto, que é o grampo, e o retentor indireto, que é aquele apoio que a gente colocou lá do outro lado, né, calculando com a linha de fulcro, para que a gente não deixe essa prótese rotacionar. Então, para essa prótese não intruir, para evitar a rotação distal, os apoios, e para evitar a rotação mesial, o grampo e o retentor indireto. Então, a gente vai ter três princípios biomecânicos, né? Como a gente viu, a prótese pode girar em dois sentidos, né? Tanto para sair quanto para intruir, e além disso, ela pode também ter movimentos, além desse movimento vertical de entrar e sair, ela pode ter movimentos horizontais. Então, nós vamos ter três princípios biomecânicos. O princípio da retenção, que é o movimento dessa prótese sair, de suporte, que é esse limite de intrusão da prótese, e da estabilidade, que é a movimentação horizontal. Então, vamos ver esses três princípios. O princípio da retenção é a resistência ao desalojamento da prótese no sentido cérvico-oclusal, ou seja, o movimento dessa prótese de sair. E a gente tem três maneiras de evitar que aconteça essa remoção da prótese. A retenção fisiológica, a retenção física e a retenção mecânica, sendo que a retenção mecânica ela pode ser direta, indireta ou friccional. A gente vai ver cada uma delas. A retenção fisiológica é como se fosse a adaptação neuromuscular do paciente. É a adaptação que o paciente cria em manter a sua prótese estável. Então, o paciente mantém a prótese em boca através da musculatura, dos ligamentos, do posicionamento da língua. Então, é a retenção que o paciente fisiologicamente, neuromuscularmente, vai proporcionar para a prótese dele. E isso leva um tempo para adaptação. Claro, o paciente ele tem um período de adaptação. A gente, quando instala a prótese, o paciente ali nos primeiros 15 dias, ele vai treinar a fala, ele vai aprender a ter essa posição neuromuscular, ele vai treinar o sorriso, a mastigação, e, se necessário, o paciente retorna no consultório para que a gente possa fazer algum ajuste. Estou sentindo um contato prematuro, tem uma área que está pressionando demais a mucosa. Nesse período de adaptação, o paciente ele vai aprendendo a utilizar a prótese, mas, ao mesmo tempo, ele precisa retornar para uma consulta de controle para acompanhamento, para que a gente possa fazer os ajustes necessários para uma melhor adaptação, tá? E a gente precisa lembrar para o paciente que uma prótese nunca é igual à outra. Então, um paciente que ele nunca usou prótese, ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade de se adaptar. Um paciente que já usou prótese, por um lado, ele tem uma facilidade maior de se adaptar, mas, por outro lado, ele sempre vai ter a tendência de achar que tem algo diferente. Então, a gente tem que conscientizar para o paciente que nenhuma prótese é igual à outra e que toda prótese precisa de um período de adaptação. Então, essa retenção fisiológica é essa adaptação neuromuscular que o paciente vai aprender em ter o controle de manter a prótese em boca.
A retenção física, essa retenção aqui vocês viram muito bem lá na prótese total, né? A prótese total, além da gente fazer a moldagem com o vedamento periférico, respeitando todas as estruturas anatômicas do nosso paciente, a gente tem também a ajuda da saliva para fazer a adaptação dessa prótese, para fazer a retenção mesmo dessa prótese. Então, aqui na prótese parcial removível, a gente vai ter a área da cela, onde tem a cela, formação metálica, e em cima da cela vai vir a região acrílica da nossa prótese, onde tem a gengiva e os dentes. Essa porção da prótese é muito parecida com a prótese total, então ela vai adaptar aqui na mucosa. E a saliva vai ajudar a fazer a adaptação nessa região também. Então, a gente tem o princípio de adesão e coesão, que a saliva do nosso paciente proporciona para essa área da prótese, né? Que a gente chama de área basal, que é essa área interna da prótese que está em contato direto com a mucosa. Então, a adesão vai ser a atração física entre estruturas diferentes, né? A adaptação, ou seja, a mucosa e a base da prótese, e a coesão vai ser a atração física pela mesma estrutura, ou seja, a saliva. É como se a saliva formasse uma liga ali que vai ajudar na adesão dessa prótese, na retenção dessa prótese, tá? E aí a gente sabe que o paciente tem vários tipos de saliva. O paciente tem uma saliva mais espessa, outros têm uma saliva mais fluida. E o ideal para a nossa prótese é que seja uma saliva média, tá? Para que ele forme aquela fina película que vai ajudar também na retenção da nossa prótese por meio desse princípio da adesão e coesão. E a pressão atmosférica também ajuda na retenção dessa prótese. E o nosso último tipo de retenção, que é a retenção mecânica, é a retenção proporcionada pelos grampos da nossa prótese, pela estrutura da nossa prótese. Então, a gente pode ter 3 tipos de retenção: a direta, a indireta e a friccional. A retenção direta é dada pelo grampo. O grampo que está ao lado do espaço protético é o nosso retentor direto. O grampo que está distante do espaço protético é a nossa retenção indireta. E a retenção friccional, a gente vai ver que a gente precisa que essa prótese entre justaposta, que ela entre coladinha aqui na estrutura do dente, que é como se ela tivesse realmente fricção aqui nessa área do dente, proporcionando o que a gente chama de retenção friccional. Então, são os 3 tipos de retenção mecânica que a gente tem. Essa primeira é a retenção direta, ela é dada pelos retentores, como a gente viu, pelos grampos, sejam esses grampos circunferenciais ou grampos de ação de ponta. E ela vai estar próxima ao espaço protético, tá? E o que vai definir se eu vou usar um grampo circunferencial ou um grampo de ação de ponta? O meu espaço protético. Lembra que a gente conversou? Se eu tenho um espaço protético de extremo livre, eu vou usar um grampo de ação de ponta. Se eu tenho um espaço protético intercalar, eu vou usar um grampo circunferencial, tá? No segundo exemplo, aqui é a mesma coisa, olha. Grampo de ação de ponta no extremo livre e grampo circunferencial, onde eu tiver espaço intercalar, tá? E aí, como eu falei para vocês também, a gente tem vários tipos de grampo de ação de ponta e vários tipos de grampo circunferencial, tá? Que é o tema da nossa aula de segunda-feira. A gente vai ver cada um desses tipos de grampo e a indicação de cada um deles. Então, a minha retenção direta é dada pelos retentores diretos que estão ao lado do espaço protético, que é o meu grampo. A retenção indireta, né, que é o nosso princípio mecânico da retenção direta, ele vai ser exigido, ele vai estar presente quando eu tiver um eixo de rotação real. Quando eu calcular ali o eixo de rotação da minha prótese e ver que esse eixo de rotação é real. E aí eu tenho a necessidade de uma retenção indireta para que essa prótese não rotacione. Isso vai acontecer quando eu tiver um extremo livre, tá? Então, eu vou precisar de um retentor distante do espaço protético, de um retentor indireto, para que a minha prótese não gire. E aí, a gente já aprendeu a calcular. Traço a minha linha de fulcro em cima do retentor indireto e uma linha perpendicular a ela para ver onde eu preciso colocar esse retentor indireto.
E esse retentor indireto, ele vai ter várias funções. Ele vai ter tanto a função de promover essa retenção indireta para a nossa prótese não rotacionar, mas como eu tenho um apoio ali, ele vai ter a função de quê também? De não deixar essa prótese intruir. Então, ele vai ter também a ação de suporte, tá? E essa retenção indireta, ela é dada pelos grampos, pelos apoios, conectores maiores, conectores menores. Então, a gente vai calcular onde a gente precisa dessa retenção e colocar um apoio ali naquela região, né? Ou se já tiver onde a minha linha indicou que já vai precisar de retenção indireta e ali, por outro motivo, já tiver um grampo, aquele grampo já funciona como retenção indireta. E os meus conectores também vão ajudar nessa estabilidade para a retenção indireta. A retenção friccional, ela é a somatória das áreas de contato da nossa prótese, tá? Então, a nossa prótese ela vai entrar justaposta aqui na área dos dentes. Então, estão vendo essas duas linhazinhas aqui? É como se representasse o eixo de inserção da prótese, a direção em que a nossa prótese vai entrar, vai encaixar. Então, essa prótese ela precisa entrar justa nesses dentes. Vocês concordam comigo que algumas vezes esse dente ele pode estar inclinado? A gente sabe que o dente tende a buscar contato. Então, se esse molar aqui ficou muito tempo com a ausência, ele vai tender a inclinar em direção ao espaço protético, ele vai deitar em direção ao espaço protético, ele vai mesializar, falando em termos técnicos. E se esse dente mesializar e a minha prótese entrar, a minha prótese ela não consegue acompanhar a curvatura do dente, ela é uma prótese rígida, metálica. Quando a minha prótese entrar aqui, ó, olha essa linha do lado do molar, não tem um espacinho aqui, um ângulo morto? Será que esse ângulo aí não vai ser uma área de impacção alimentar? Meu paciente vai mastigar, o bolo alimentar vai ficar resto de alimento nessa região. Se for um dente anterior, olha esse exemplo aqui, se for um dente anterior e ficar esse espaço, não vai ficar aquele espacinho entre um dente e outro que a gente chama de black space, que esteticamente também não fica legal? Então, eu preciso que os meus dentes todos eles estejam paralelos entre si. Eles tenham paralelismo para que a minha prótese entre justinha ali, promovendo retenção friccional e não deixando esse espaço, que esse espaço vai ser tanto ruim na alimentação do meu paciente, quanto vai ser ruim esteticamente falando. Até porque se eu começo a ter uma impacção alimentar muito grande nessa região, a minha gengiva começa a inflamar, o meu periodonto começa a inflamar, o meu paciente começa a dizer que a prótese dele está prejudicando a região periodontal, está prejudicando a gengiva, que a gengiva está inflamada. Então, eu preciso que essa área do dente, essa área proximal do dente que está em contato com a prótese, ela esteja reta, lisa, paralela. Para quê? Para que a minha prótese entre ali e fique justinha, sem deixar nenhum espaço. E é isso que a gente chama de plano guia. Lembra lá no começo que eu falei que a gente faz 2 desgastes na nossa prótese? Na nossa prótese, não. No dente que vai receber o grampo, no dente que está do lado do espaço protético, quais são esses 2 desgastes? O primeiro desgaste é o nicho, para receber o apoio. Por quê? Se eu não faço o desgaste e coloco um apoio na superfície oclusal, é como se aquele apoio fosse ficar além do dente. Ele é uma estrutura que está alto, está em cima do dente. Meu paciente vai morder, vai sentir alto e não consegue fechar. Então, para que o meu apoio não seja uma interferência, a gente faz um nicho que vai alojar, que vai receber esse apoio. E o segundo desgaste que a gente faz é o desgaste que a gente chama de plano guia, que é justamente esse desgaste na proximal do dente para que a gente não tenha esse ângulo morto. Para que os dentes todos tenham paralelismo entre si. A minha prótese não é uma peça única, ela não tem que encaixar ao mesmo tempo em todos os espaços protéticos que eu tenho, então ela tem que ter um eixo único de inserção. Ela não pode encaixar um lado, depois encaixar o outro, até porque ela é rígida, ela não consegue fazer isso. Então, a minha prótese ela tem que ter um eixo único de inserção. E para isso, a gente vai fazer esse desgaste chamado plano guia, para que os dentes estejam todos paralelos entre si. Eu vou voltar aqui na imagem do delineador para vocês observarem um detalhe. Vocês conseguem ver que a gente tem a mesa do delineador e o delineador ele tem uma haste vertical, onde vão encaixar as pontas acessórias que vocês compraram.
Então, essa ponta acessória, ela não está reta, ela não está paralela. Se eu coloco ela do lado desse dente aqui, desse espaço protético, ela vai me mostrar qual a relação de paralelismo desse dente para o outro dente que está lá do outro lado, no outro espaço protético. Ela vai me mostrar se eles estão paralelos entre si ou não. Se eles não tiverem paralelos, o que eu preciso fazer? Criar esse paralelismo. E eu vou criar esse paralelismo através desse desgaste, que é chamado de plano guia. E aí eu planejei aqui o paralelismo do meu dente, né, de todos os dentes, no meu delineador. Será que quando eu chegar lá na boca do paciente, eu vou saber desgastar igual? Não. Não tenho como saber se eu estou aqui no olho, se eu estou desgastando de forma paralela. Então, para que a gente faça esse desgaste aqui, chamado de plano guia, a gente vai construir um casquete que a gente chama de casquete de transferência. A gente constrói esse casquete aqui no nosso delineador e vou encaixar esse casquete na boca do meu paciente para fazer o desgaste e ter certeza que eu deixei todo mundo paralelo, tá? Então, essa retenção friccional, ela é dada por meio desse paralelismo e por meio desse desgaste chamado plano guia, tá? A gente vai construir o casquete no laboratório, a gente vai transferir esse desgaste para o nosso paciente, aqui o paciente vai ser o manequim, então a gente vai construir o casquete, colocar no manequim para fazer esse desgaste, para que a gente possa proporcionar para o nosso paciente a retenção friccional. Então, se eu tenho fricção, além dos meus grampos, do meu paciente, além dele estar com a minha prótese estética, sem esse black space, a minha prótese sem impacção alimentar, isso vai ajudar na inserção e na retenção da minha prótese também, tá? Então, a necessidade retentiva do grampo, ela é importante, mas a retenção friccional também. E se a gente associa as duas, a gente tem estética. Por exemplo, aqui nesse casinho, eu tenho um paciente classe 4, ele perdeu os 4 incisivos superiores. Será que fica estético eu colocar um grampo aqui, nesse dente, nesse canino? Meu paciente vai sorrir e tem um grampo enorme ali na vestibular? Não. Então, o que eu posso fazer? Colocar uma retenção lá atrás, olha só, tá vendo? Lá atrás, na área do molar, o grampo, coloco o meu grampo lá para trás, eu vou estar tendo retenção, mas a minha retenção vai estar acontecendo de forma indireta, porque está lá para trás o meu grampo. E aqui, eu vou colocar um apoio, porque nos dentes anteriores, o apoio fica localizado na área do cíngulo, tá? A gente já viu os apoios da oclusal, e no dente anterior fica localizado na área do cíngulo. Então, aqui na frente eu vou colocar um apoio, porque vai ficar escondido, né? No canino, tá na lingual. E aqui eu vou ter retenção, eu vou fazer plano guia, eu vou fazer esse desgaste para proporcionar retenção friccional. Então, eu consigo jogar o meu grampo lá para trás e aqui nessa região proporcionar retenção friccional. Então, além da minha prótese ter a retenção friccional, ela vai ficar estética porque ela vai ficar coladinha aqui, ó, no dente vizinho. Imagina que eu não faço plano guia. A minha prótese, além dela não ter essa estabilidade, ia ficar um espacinho aqui, ó, entre o dente e a prótese. Meu paciente sorria aquele black space ali. Então, a retenção friccional ela é importante por esses 3 motivos. Pela retenção, pela estética e pela impacção alimentar. Tá? Então, a nossa retenção da prótese ela vai ser dada nesses 3 fatores. Retenção direta, retenção indireta e retenção friccional. Podemos passar para o segundo princípio biomecânico, que é o suporte? Tudo tranquilo? Então, o suporte é a resistência que a prótese fornece às forças verticais mastigatórias no sentido ocluso cervical, ou seja, prevenindo o deslocamento dessa prótese em direção aos tecidos de suporte, tá? Então, ela vai prevenir a intrusão dessa prótese. E esse suporte ele vai ser dado pelos apoios, pela superfície basal da cela e pelo conector maior, quando a gente fala da maxila. Então, o apoio, ele bate aqui no dente e não deixa essa prótese intruir. A superfície basal da cela, ou seja, a área interna da cela, ela está adaptada aqui e ela vai ajudar com que essa prótese não tenha essa intrusão também. E na maxila, o conector maior, que é aquele grande conector que une a prótese de um lado ao outro, ele também vai ajudar nesse sentido do suporte para evitar a intrusão
dessa prótese na área da mucosa e na área dos dentes. Então, ela vai depender, esse suporte, da rigidez desses componentes e do tipo de fibromucosa e de osso que o nosso paciente tem. Então, a gente sabe que se o paciente ele tem uma fibromucosa flácida, ele precisa mais desse suporte, porque se a fibromucosa é flácida, ela vai tender a intruir mais, tá? Então, esses componentes precisam ser rígidos para que a gente possa dar esse suporte, né, evitando a intrusão dessa prótese. E o terceiro princípio biomecânico seria a estabilidade da prótese. É a prótese ter estabilidade para que ela não tenha movimentos, para que ela tenha resistência a movimentos no sentido horizontal. Então, essa prótese ela precisa ser rígida, além dela ter todos esses componentes precisam ser rígidos para que ela não tenha báscula, para que ela não mova no sentido horizontal. Então, quem vai proporcionar isso? A rigidez dos grampos, né? E a gente sabe que o grampo ele é composto pelo apoio, pelo braço de oposição e pelo braço de retenção, e esses braços eles precisam ter rigidez para manter contato com o dente e evitar esse deslocamento. Os conectores maiores e os conectores menores. E a gente precisa, lembrando agora de novo lá da prótese total, fazer uma moldagem muito criteriosa. Lembra que a gente fazia lá aquela moldagem do selado periférico para copiar a área dos freios, das inserções de bridas, inserções de músculos. Então, a gente precisa ter aqui também uma área... a gente tem aqui também uma área basal, uma área que vai estar em contato com a fibromucosa. E essa parte, essa porção da cela, essa porção acrílica, ela precisa estar, além de estar em íntimo contato, ela precisa ter sido feita uma moldagem ali, copiando todas essas estruturas anatômicas. Porque quando o meu paciente falar que o freio dele tensionar, ele vai tender a querer movimentar aquela prótese. Quando a área muscular tensionar, mesma coisa. Então, essa área precisa ser muito bem moldada, tá? Para que a gente tenha a estabilidade da nossa prótese, para que a gente respeite essas estruturas anatômicas, né? Contorne essas estruturas anatômicas com a prótese, para que a gente tenha estabilidade e essas estruturas não tendam a expulsar a nossa prótese de posição. E a oclusão do paciente precisa ser equilibrada. Então, a gente vai ter também o registro maxilomandibular. Se houver necessidade, um paciente que perdeu a estabilidade oclusal e precisa de aumentar a dimensão vertical de oclusão, fazer a montagem no articulador de forma correta, calcular essa dimensão de forma correta, para que a gente não tenha nenhum contato prematuro e não tenha nenhum contato que vá desestabilizar a nossa prótese. Então, se eu tenho um contato prematuro, eu tenho vários dentes ali na região da minha prótese, e tem um dente só que está recebendo carga pelo fato desse contato prematuro, esse dente vai querer deslocar essa prótese. Então, para que ela tenha estabilidade, a oclusão precisa estar estável, tá? A oclusão, ela é a chave de qualquer tratamento. Então, ela precisa estar equilibrada para que não tenha uma carga excessiva naquela região que vá tentar deslocar a prótese. Então, a estabilidade da prótese, para que ela não movimente no sentido horizontal, ela vai depender tanto da rigidez e da adaptação dos componentes da nossa prótese, quanto da área acrílica da nossa prótese, que tem que estar respeitando as estruturas anatômicas e respeitando, né, com os dentes, a oclusão do nosso paciente. Então, são esses os 3 princípios biomecânicos que nós vamos ter: retenção, suporte e estabilidade. Então, a gente vê que eles vão falar para a gente da biomecânica da prótese, tanto no sentido dessa prótese sair, quanto no sentido dela intruir, ou seja, os dois no sentido vertical, e a estabilidade vai falar para a gente sobre os movimentos no sentido horizontal. Então, são esses 3 princípios reunidos que vão ditar a estabilidade dessa prótese. Então, esses grampinhos aqui, esses apoios, conector maior, menor, a cela, cada um tem uma função dentro dessa biomecânica, tá? Então, os meus retentores diretos, aqui eu tenho um grampo gêmeo e do outro lado eu tenho um grampo de ação de ponta do tipo T, tá? Então, esses dois, eles vão ser uma retenção indireta, que não vai deixar essa prótese sair. Passo a minha linha de fulcro, bem aqui eu tenho a minha retenção indireta, que não vai deixar essa minha prótese rotacionar.
Ao mesmo tempo, todos esses apoios aqui, eles não vão deixar a minha prótese o quê? Intruir, então eles vão dar o suporte da prótese. A minha célula vai dar o suporte da prótese. E a rigidez de todos esses componentes juntos não vão deixar essa prótese movimentar no sentido lateral, para que a gente tenha conforto para o nosso paciente ter segurança de mastigar, ter segurança ao sorrir, e essa prótese biomecanicamente está estável, proporcionando tudo isso para o nosso paciente. Então, o sucesso da nossa prótese... Oi, estou ouvindo. Nesse caso anterior da foto, você pode voltar aí só para eu falar? Pronto. A retenção indireta seria o primeiro premolar e o primeiro molar? Olha, retentor direto, quem seria aqui? Os dentes que estão, retenção direta é quem está do lado do espaço protético. Então, aqui o meu espaço protético, meu retentor direto vai ser o premolar, e por isso ele vai receber grampo. Eu tenho um extremo livre, eu não tenho dente aqui atrás, então quem vai ser o meu outro retentor direto? O dente que estiver mais próximo. Então, aqui do outro lado, o molar. Aí eu coloquei aqui um grampo gêmeo, tá? Então, esses são os meus dois retentores diretos. Tá. Para eu calcular o meu retentor indireto, eu preciso traçar a linha de fulcro em cima dos meus dois retentores diretos. Então, eu traço uma linha aqui, ó, em cima desses dois dentes. E uma linha perpendicular a ela para calcular onde eu preciso de retenção indireta. Então, eu vou jogar aqui, ó, a minha linha. Ela dá aqui nessa direção, ela aponta aqui nessa direção. Então, eu preciso de uma retenção indireta aqui nessa região. E aí, para isso, eu coloquei um apoio aqui. Por quê? A minha prótese vai tender a rotacionar nessa direção. Então, eu colocando um apoio ali, quando a prótese tentar girar, já que ela tem um eixo de rotação real, ela bate nesse apoio e não deixa a prótese girar. Então, esse aqui seria o meu retentor indireto, seria a minha retenção indireta. Entendi. Certo? Entendi. Tá bom. Obrigada. Então, gente, para que a gente tenha sucesso na nossa prótese, a gente precisa proporcionar essas três coisas para o nosso paciente. Os três princípios biomecânicos. A retenção, para que essa prótese não saia e o nosso paciente tenha conforto psicológico de sorrir, de mastigar. A estabilidade, para que essa prótese não movimente no sentido horizontal. E o suporte, para que essa prótese não intrua em direção à mucosa. Né? E a gente possa ter longevidade dessa prótese, protegendo tanto os dentes remanescentes quanto a área desdentada, a área de rebordo ali do nosso espaço protético. Então, são esses três princípios biomecânicos que juntos vão dar o sucesso da nossa prótese, para que a gente consiga reabilitar esse paciente com segurança e devolver estética para ele. Tranquilo, pessoal? Só interromper o compartilhamento da tela aqui. Pessoal de casa, tudo bem? Alguma dúvida? Tudo bem, professora. Certo, então vou encerrar nossa conexão por aqui. Semana que vem, na segunda-feira, a gente tem aula teórica. E na quarta-feira, semana que vem, a gente já inicia o nosso laboratório, tá? O nosso laboratório de prótese parcial removível. Então, na quarta-feira, já está lá no cronograma, e vocês podem colocar a lista de material também dividida por aula. Vocês vão ver que é a aula de confecção do nosso modelo de estudo. Então, tragam os manequins, os dentes rígidos, para que a gente transforme esse manequim em um paciente desdentado parcial e possa já fazer o nosso modelo de estudo. Então, a gente vai confeccionar o nosso modelo de estudo, moldar esse manequim para fazer o nosso modelo de estudo. E é esse modelo que vai nos acompanhar na aula seguinte para colocar ele no delineador e para fazer todo o planejamento, tá? Então, semana que vem, segunda-feira, teoria, e na quarta-feira já teremos nossa próxima aula prática, nossa primeira aula prática, na verdade. Certo, gente? Então, vou encerrar nossa conexão por aqui e até semana que vem, se Deus quiser.